Eu não tive disposição para corrigir prova ainda não. Vamos começar a falar de funções, né, de variável complexa. Então, a definição que você já conhece, né, definição de função, ela tem um domínio D, um conjunto de números complexos, conjunto D, e F, uma lei que corresponde a cada número Z de D, para todo elemento de D, corresponde um único número complexo. Então, F é uma função com domínio D. E o conjunto de todos os números complexos, né, que de todos os W, que é F de Z, para algum Z pertencente a D, é a imagem de D pela função F. Então, aqui nós agora estamos trabalhando com funções, né, que elas são funções vamos pensar, ele está saindo de um conjunto aqui dos números complexos, desenhar um conjunto aqui, e está chegando do outro lado um conjunto de números complexos. Essa aqui é a minha função F. Né? Aqui eu tenho xy, né? Vou chamar esse aqui, depois vocês vão acostumar com isso, U e V. Então, para cada par, para cada número complexo, né, Z aqui, XY, né, aqui, Z igual a X mais Y, associa um número complexo, W, o F de Z vai ser um W, que é outro número complexo. Então, a noção de domínio, contradomínio, imagem, eu acho que você já tem. Agora aqui, a diferença nós trabalhamos com números complexos. Agora a gente vai começar a ver muita diferença para cálculo com uma variável real, é que, por exemplo, no cálculo 1, que é onde a gente tira as ideias, né, para essa disciplina, nós muitas vezes trabalhamos muito com o gráfico de uma função. E aqui não é possível fazer gráfico de uma função, porque um gráfico de uma função de uma variável complexa tem dimensão 4, né? Dimensão real 4. Então, a gente não consegue desenhar o gráfico.
A gente consegue ver o domínio, a imagem, mas o gráfico a gente não consegue visualizar. Aqui, quando a gente não explicita o domínio, quer dizer que o domínio é o máximo possível. É onde faz sentido a expressão, está no domínio. Por exemplo, essa função, né, que tem essa expressão 3z menos 5i sobre z menos i, z mais 7, quem que é o domínio dessa função? O domínio é onde faz sentido. Faz sentido para todos os números complexos, tal que z é diferente de i e z é diferente de menos 7. Aqui, fora disso, faz sentido. Então, o domínio dessa função, vocês vão acostumando com esse desenho, que vai aparecer bastante vezes nessa disciplina, que é o desenho plano furado. Então, ó, aqui você vai tirar esse número menos 7 e você vai tirar o número i. Fora disso, todos os números do plano estão no domínio. Uma função com domínio f1 com domínio d1 é restrição de uma função f com domínio d. Quando acontece isso, o d1 está contido em d. Então, você tem um domínio, você tem um conjunto aqui dentro, chamou de d1. Quando acontece isso, e para todo mundo aqui dentro, a função f1 é igual a f. Então, você diz que a função f1 é restrição da f. E a gente também diz que a função f é a extensão da função z1. Por exemplo, pensa na função w é igual a f de z, que é igual a e elevado a z, com z, número complexo. A gente já estudou, né, essa função, a gente já sabe o que significa isso, né? Lembra que isso daqui ó, é o número complexo. E, por exemplo, se eu chamo e elevado a x vezes e elevado a iy, que por sua vez é e elevado a x vezes cosseno de y mais i seno de y. É esse número complexo aqui. Ok? Então, essa é uma função complexa, né? O domínio é um número, os números complexos, todos, para todos os números complexos faz sentido. A imagem está contida nos números complexos. Acontece que, por exemplo, você pode fazer a restrição dessa função
Vou escrever aqui. Onde que eu estou? Aqui. Vou escrever aqui. F, você pode fazer, por exemplo, F restrita aos números reais. Você tem os números reais, um subconjunto dos números complexos. Se eu fizer R restrita aos reais, né, eu tenho a função, né, com o domínio R, ela vai chegar, né, no R também, mas que é, né, a restrição, o que que é? É E elevado pego o x e levo no E elevado a x, certo? É só você fazer o y igual a zero, né? Você inclui os reais nos complexos assim, né? O número complexo, o z, é igual a x mais y. Quando você tem o y igual a zero, você vai ter um número real. Quando você fizer aqui o y igual a zero, o que você tem? O seno de zero é zero, o seno de zero é 1. Então, você vai ter a função, vai ser essa função elevado a x. Então, nesse sentido, a gente tem o que a gente sempre procurou, né? Estender a função exponencial para os números complexos. Quando você restringe aos números reais, era a mesma função exponencial que a gente já conhecia. E agora, a gente consegue estender para os números complexos para e manter propriedades parecidas. Uma função de variável complexa pode assumir valores puramente reais. Quer dizer, a imagem de uma função de variável complexa pode ser somente números reais. Um exemplo muito comum é esse daqui. A função módulo, ou a função norma. Você pega cada número complexo, né, C, que é x mais i, y, e a esse número complexo você associa a sua norma, que é x ao quadrado mais y ao quadrado, a raiz disso. Isso aqui é um número real. Então, é uma função que associa todo número complexo a um número real. Agora, para cada função de uma variável complexa, se você chama a variável z, x mais y, onde x é a parte real, y é a parte imaginária, a gente associa duas funções reais de duas variáveis, quando as variáveis reais, x e y. Então, cada função de uma variável complexa são duas funções de uma variável real. Aqui. A primeira função vou chamar de U, que é a parte real da função f, e a segunda função v, que é a parte imaginária da função f. Então, vamos pensar lá, na nossa exponencial. A função f de z é igual a e elevado a z. E o nosso z é x mais i, y.
Então, quem que é essa função? F de z é igual a e elevado a z, que é e elevado a x mais y, que você lembra é e elevado a x vezes e elevado a y, e por sua vez é cosseno de y mais i vezes o seno de y. Então, tem essa função, é assim, o resultado vai dar e elevado a x cosseno de y mais i e elevado a x cosseno de y. Essa aqui, ó, é a parte real da função. A parte real da função z, da função f, desculpa. E essa daqui é a parte imaginária da função f. Tá certo? Então, você tem uma função de uma variável real que está associada a duas funções de duas variáveis. Ó, você tem uma função de uma variável complexa, ao mesmo tempo você tem duas funções reais de duas variáveis reais. Então, u de xy é essa função aqui, e elevado a x cosseno de y, e o v de xy é essa função, e elevado a x seno de y. Tá certo? Então, ó, quando você trabalha com funções de uma variável real, ó, de uma variável complexa, desculpa, é o mesmo, é assim, né? É o que a gente está trabalhando, na verdade, com funções do R2 para o R2. Tá certo? Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? É que a gente fez desse R2 um corpo. Quando a gente trabalha no cálculo 3, não, cálculo 2, com funções, né, que saem do R2 e chega no R2, trabalha aqui também no cálculo vetorial, trabalha com funções assim, funções vetoriais, né? O resultado é um vetor. O cálculo 2, normalmente, a gente pensa mais em funções assim, desse tipo, ó. Quando você sai do R2 e chega no R. O resultado a imagem é um número. Aqui, ó, a imagem é um vetor. Então, você pensa nesse cara como espaço vetorial. O espaço vetorial ele tem soma e uma multiplicação por um escalar. Quando você pensa nos números complexos, né, ele é um corpo. E que você acrescentou? Acrescentou um produto. Um produto. Quer dizer, que você, como o espaço vetorial, você não pensa o que significa esse vetor multiplicado por esse vetor. Tem aquela multiplicação, né, que você faz o produto interno, A vezes C mais B vezes D. Então, mas só que essa multiplicação, o resultado é um número, não é um outro vetor. Tá certo? Aí, agora, quando a gente adiciona essa multiplicação A, C,
menos BD, AD mais BC, o que que a gente está colocando aqui, ó? Ó, você multiplica um vetor por outro vetor, por um ponto por outro ponto, e o resultado é um vetor ou um ponto. E mais do que isso, faz desse conjunto, com essa multiplicação e a adição é a mesma no espaço vetorial, faz dele um corpo. É um corpo, tem inverso, tem todas as propriedades de um corpo. Então, isso vai mudar um pouco a estrutura das nossas funções. Como assim vai mudar? A gente vai considerar agora algumas funções especiais, né, que você não considerava quando pensava só no R2 como espaço vetorial. E a gente vai ver isso daqui para frente. É o seguinte, gente. O exemplo mais claro vai ficar quando a gente começar a ver derivada. Porque aqui, ó, a gente não tem derivada. A gente tem ideia de diferenciação, mas a gente não tem uma derivada. A gente tem derivadas parciais. Agora, aqui, a gente vai ter derivada. Derivada mesmo. E aí vocês vão ficar claro, né? Que vai ser diferente. Então, primeiro é o limite. Que eu coloquei a definição aqui, igualzinho vocês estão acostumados em cálculo 1, em análise, é a mesma definição. A única diferença é que, ó, eu chamei, né, o meu L, é um número complexo, então eu chamei de A mais BI, eu usei X mais Y, e o Z0, X0 mais Y0. Fora isso, é a mesma coisa. O L é o limite de f quando z tende a ser zero. Se dado qualquer epsilon, existe um delta maior que zero. Tá o quê? Sempre que a distância de z0, de z até z0 for menor que delta, então a distância entre f de z até L é menor do que, menor do que o epsilon. Que é o epsilon. Então, é o que vocês já estavam acostumados, é isso. Algo que vai diferenciar bastante é que agora a distância a gente está pensando no plano, né? Então, você está pensando em círculos, né, em discos e não em intervalos. Então, vou pôr aqui o número L. O L tem que ficar aqui, em fonte domínio.
que o Z0. Então, é uma função f. Então, quando eu faço assim, você escolhe um delta, né, e traça, né, o círculo de centro L e raio delta. Delta. Epsilon. Então, aí, depois que você escolheu o epsilon, então você consegue achar um delta. Você consegue achar um delta, de modo que, para todo mundo que está aqui, para todo Z aqui, sem pensar no Z0, tá? Para todo Z diferente de Z0, é isso que significa essa expressão aqui, ó. Módulo de Z menos Z0 menor do que delta, quer dizer que está no disco, está aqui dentro do disco de centro Z0 e o delta, mas é maior do que zero, quer dizer que não é o Z0. Z menos Z0, o norma for zero, é igual a zero, somente quando o Z é Z0. Então, não estou pensando no Z0, estou pensando em alguém perto do Z0. Para todo mundo que está aqui, todo mundo que está no disco, quando você aplica F, vai cair nesse disco aqui. W é igual a F de Z. Isso que quer dizer o limite. Então, quer dizer que se o limite, né, quando Z tende a ser zero da FL, quer dizer isso. Se eu diminuo aqui o círculo, diminuo o meu epsilon, eu consigo achar um novo delta, dependendo do epsilon. Então, todo mundo nesse disco cai no disco menor aqui. Esse é a nossa ideia de limite. Agora, pensando nisso, lembra que eu tinha para cada função f, a minha função f de z, ela é u de xy mais i v de xy, onde o meu z ele é x mais y. Tá certo? Então, dizer que o limite, olha só, que o limite, quando z tende a z0 da f de z é igual a L, eu chamei L de A mais IB, certo? É a mesma coisa que dizer o seguinte, o limite, tá, do xy tendendo a x0, y0 da função u de xy é igual a A, e o limite xy indo para x0, y0 da v de xy é igual a b. Tá certo? Ao mesmo tempo. Então, se você estudou o cálculo 2, você sabe tudo de limite de função de uma variável complexa. Né? Você tem que calcular dois limites de duas funções de
duas variáveis reais, com valores reais. É isso. O limite é isso. E a continuidade continua sendo a mesma coisa. A função... eu vou pedir desculpa para vocês que eu fiz o slide correndo na última hora, então não deu tempo de fazer todo o slide da aula. Mas uma função f é contínua em um ponto z, para quem sente o domínio, né, da função, se o limite z tendendo a ser zero de f de z existe e é igual a f de z0. F é contínua em D se é contínua em todos os pontos de D. Então, é a mesma ideia do cálculo, né, com uma variável real, agora estendendo aqui para os números complexos. Uma função é contínua quando o limite é igual ao valor da função no ponto. Lembrando que o limite não tem nada a ver com o valor da função no ponto, mas a continuidade, sim. Eu preciso saber do valor da função no ponto. Agora vai ficar interessante quando a gente falar de derivada. Então, seja f uma função e z0 pertencente ao domínio, que é o domínio de f. Na verdade, quero mais do que isso. Z0 ponto
interior do domínio de F. Então, aqui, eu preciso, né, se eu chamo aqui, esse aqui, o D, é o domínio, então eu preciso de pensar num ponto aqui dentro. Eu não posso pensar num ponto aqui na fronteira, por exemplo, para falar de derivada. Tem que pensar num ponto aqui de dentro do domínio. Então, definimos a derivada de f em z0 como o limite, então, é o limite z está indo para z0 de quê? De f de z menos f de z0 dividido por z menos z0, se o limite existir. Então, aí, essa aqui é a derivada, se o limite existir. Muito bem. Até agora, é a mesma coisa de uma função de uma variável real. A gente copiou cada letra da definição. Mas o que a gente pensa quando a gente abre, né, essa definição, pensando que a gente agora está trabalhando com números complexos? Quer dizer que o z é um x mais y, o z0 ele é um x0 mais y0. Então, primeira coisa, né? E a minha f, né? A f de z, ela é um u de xy mais i v de xy. O que vai acontecer se nessa brincadeira aqui eu acrescentar essas informações? Então, primeira coisa, eu vou destrinchar esse quociente. Vamos colocar isso daqui, ó, nesse quociente aqui. Então, eu tenho u de xy mais iv de xy menos u de x0, y0 menos i v de x0, y0. Tá tudo isso dividido por x mais y menos x0 menos y0. Então, vamos trabalhar um pouquinho mais. Aqui, ó, é x menos x0
mais I vezes Y menos Y0. E aqui em cima, vou escrever assim, ó, U menos U0 mais I vezes B menos B0. Tá? O U quer dizer U de XY e o 0 quer dizer U de X0, Y0. Então, eita, tudo bem. Fazer um denominador menor aqui. Traço menor aqui. Olha, a gente não gosta muito de o I aparecer no denominador. A gente gosta de tudo, né? Um número real mais I, um número real, vezes um número real. Então, qual que é a ideia? Você x menos x0 mais I vezes y menos y0, a gente vai multiplicar pelo conjugado desse número. X menos x0 menos I vezes y menos y0. E aqui em cima também. U menos U0. U menos U0 mais I B menos B0. Menos I vezes y menos y0. Então, continuemos fazendo conta. Aqui embaixo, né, é o produto de uma soma pela diferença. Então, vai ser x menos x0 ao quadrado menos I ao quadrado, y menos y0 ao quadrado. Então, I ao quadrado é menos 1, vai ficar mais y menos y0 ao quadrado. E em cima, aí que vai dar um numerador maior, né? U menos 0 vezes x menos x0 menos i ao quadrado mais b menos b0 vezes y menos y0. E depois aqui, mais i v menos v0 vezes x menos x0 menos... Não, isso, mais aqui, menos aqui. U menos o 0
Não. Uhum. Isso. Y menos Y0. Muito bem. Prontinho. Deixa aqui no meio. Então, olha, a gente abriu e ficou na forma. Vamos colocar aqui. U menos U0 vezes x menos x0 mais p menos p0 vezes y menos y0 dividido por x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado mais i vezes p menos p0 x menos x0 menos u menos u0 y menos y0 sobre x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado. Então, vamos lembrar de onde a gente saiu. Esse quociente, né, o quociente aqui, tá? Quando você separa em parte real e parte imaginária, a gente chega nesses dois quocientes nesse aqui, tá? A parte real e vezes a parte imaginária. Mas o que quer dizer que o Z está tendendo a Z0? Quer dizer que XY está indo para X0 e Y0. Né? Ou seja, X tende a X0 e o Y tende a Y0. Ok? Então, na verdade, a gente tem aqui, né? Então, a gente vai fazer esse limite com x tendendo a x0, y tendendo a y0, e esse também. Né? E esse também. Mas o que vai acontecer? Né? A gente vai ter indeterminação aqui, indeterminação aqui. E a gente vai ter que dar, contornar, né, essa indeterminação. Para achar aqui o número e aqui o número também. Como é que isso, como é que vai se dar isso daí?
Agora, então é o seguinte, quando esse limite existe, né, a gente diz que a função ela é derivável e a derivada é esse limite. A gente vai agora mostrar algumas condições que, quando o limite existe, né, agora, eu vou fazer agora, estou supondo que esse limite de fato existe, e ver alguma coisa que vai acontecer. Então, lembra do cálculo que quando o limite existe, ele existe e é o mesmo em todas as direções. Em qualquer direção que você aproximar, o limite é o mesmo. Então, isso acontece aqui também. Se o limite, né, que é o x está indo para x0 e y está indo para y0, ele existe e o limite direcional também vai existir. Então, por exemplo, se eu me aproximar só na horizontal aqui, do ponto x0 mais y0, se eu variar só a parte real e esquecer a parte imaginária, o que vai acontecer? E se eu fizer o contrário também, só me aproximar na direção vertical? Então, ó, vamos pensar aqui na horizontal. Vamos fazer o y igual a y0. Então, aqui, vamos parar aqui, né? Se o y for igual a y0, o que eu tenho em cima? Eu tenho u menos o zero dividido por x menos x0. Aqui, ó, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Aqui vai ficar x menos x0, embaixo x menos x0 ao quadrado. E do outro lado, eu vou ter i, aqui vai zerar, aqui vai zerar. Vai ficar b menos v0 dividido por x menos x0. Ok? Então é o seguinte, ó. Esse é o quociente, né? Esse é o quociente, mas eu estou pensando, né, no limite quando o z está indo para o z0. Então, o limite z indo para o z0, lembra, o f de z menos f de z0 sobre z menos z0. Aí, eu estou fazendo isso daqui quando eu definir que o y vai ser y0. Vou fixar o y no y0 e vou variar só na direção do x. Então, ó, seria aqui limite o x indo para x0 de u menos o zero
sobre x menos x0 mais i limite do x indo para x0 do v menos o v0 sobre o x menos x0. Então, o que eu tenho aqui de fato? Isso daqui, se vocês forem lá lembrarem do cálculo 2, quando esse limite existe, né, e eu estou aqui supondo que existe o limite, então, se o limite existe, ele vale em qualquer direção, esse tipo de limite nessa direção aqui tem um nome especial, né, que é um quociente de Newton, aqui também outro quociente de Newton. Esse cara aqui é exatamente a derivada parcial da função u com relação a x, tá, no ponto z0. Na verdade, como u é a função real, né, ponto x0 e y0. E isso daqui é a derivada parcial da função v com relação a x no ponto x0 e y0. E se eu fixar na vertical, quer dizer, fixar o x igual a x0, fixa o x igual a x0, o que vai acontecer aqui? Esse aqui vai zerar, e isso vai zerar. Aqui vou cortar, né? Então vai ficar v, que é o limite de v menos v0 sobre y menos y0, com y indo para y0, mais i, o limite o x vai ser x0, aqui vai zerar, aqui também vai zerar, aqui vai cortar esse com esse, então aqui vai ser menos i, o limite de v, de u menos 0 sobre y menos y0. Tá? Aqui, ó. U0, y menos y0. Com sinal de menos. O que é isso daqui? Por definição, isso daqui é a derivada parcial da função v com relação a y no ponto x0 e y0. Menos i, a derivada parcial de u com relação a x no ponto x0 e y0. Então, pessoal, se o limite existe de um ponto, né, ele tem que ser único. Então, dois números complexos são iguais se a parte real é igual, a parte imaginária também é igual. Então, esse cara tem que ser igual a esse, e esse cara tem que ser igual a menos esse. Daqui a gente tira essas equações. Tem um nome famoso. Equações
de Cauchy Riemann. É o seguinte: se a função de uma variável real complexa f de z tem derivada no ponto z0, x0 mais y0, então tem que acontecer isso. Ó, lembra que a minha f, a f de z, ela é igual a u de xy mais i vezes p de xy. Então, vai ter que acontecer que a derivada parcial de u com relação a x em x0, y0, tem que ser igual à derivada parcial de v com relação a x, com relação a y no ponto x0, y0. E tem que acontecer que a derivada parcial de u com relação a y no ponto x0, y0 tem que ser igual à derivada parcial de v menos a derivada parcial de v com relação a x no ponto x0, y0. Essas aqui são as equações de Cauchy-Riemann. Então, olha, uma função de uma variável real, uma função de uma variável complexa é o mesmo que duas funções de duas variáveis reais com valores reais, certo? Mas aqui já começa eu ter um entrelaçamento entre o U e o V. Quer dizer o quê? Se essa minha função de uma variável complexa, ela tem derivada em z0, em um ponto, o que vai ter que acontecer, né, com essas funções de uma variável real, de duas variáveis reais a valores reais? Acontece que a derivada parcial com relação a x, né, de u, tem que ser igual à derivada parcial de v com relação a y. E a derivada parcial de v com relação a y tem que ser menos a derivada parcial de v com relação a x tem que ser menos a derivada parcial de u com relação a y. Tem que acontecer essas coisas. Se acontece essas coisas, eu tenho garantia que a função é derivável no ponto? Não tem. Não tem. Lembra que para o limite acontecer, a derivada é um limite. Para o limite acontecer em um ponto, tem que valer em todas as direções, tá certo? As equações de Cauchy-Riemann, eu só estou olhando para a direção horizontal e para a direção vertical. Aí eu tiro essas equações. Quer dizer, então, só vale o seguinte, ó, se tem derivada, várias equações. Se várias equações, eu não tenho garantia que tem derivada.
elas funcionam assim, né? Eu calculo as equações de Cauchy-Riemann. Não vale Cauchy-Riemann, então eu afirmo que não pode ter derivada naquele ponto. Agora, se vale, eu não garanto nada. Então, eu queria chegar aqui para vocês terem, pelo menos, uma coisa que é diferente do cálculo com uma variável real, né? Que é a definição de limite, definição de continuidade, e a definição pura, né, de derivada é a mesma coisa. Então, eu vou ficar por aqui. Eu vou refazer o slide dessa aula e colocar lá para vocês. E uma lista também. Certinho, professor. Obrigado pela aula. Até mais.